Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Uma boa tarde a todos vocês que estão ligados no programa Semeadores de Fogo. Mais uma rica oportunidade que o nosso eterno Deus nos tem dado de estarmos aqui através desta programação para podermos falar algo da palavra de Deus, meditarmos algo na santa palavra de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro, ou melhor dizendo, no Evangelho segundo escreveu Mateus Matitial, ou Matitiarro, seu nome hebraico, no capítulo de número 12. Eu quero ler apenas 2 versículos com vocês, que são os versículos 38 e o versículo 39. 38 e 39 de Mateus, capítulo de número 12. Leia juntamente comigo, que nos diz assim: neste momento, alguns mestres da Torá disseram: Rabi, queremos ver um sinal miraculoso feito por você. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal? Não, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Iona, ou Jonas. Mas um grande recado de nosso eterno Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através desses versículos, que nós, recordando aqui a leitura, nos diz que alguns mestres da Torá, ou alguns escribas, chegaram até onde estava Jesus, e ainda chegando até reconhecendo, elogiando ao mestre Jesus Cristo, chamando ele de Rabi, mestre, Rabi, que é o mestre, ou Rabi, meu mestre, dizendo: olha, meu mestre, queremos ver um sinal miraculoso, queremos que o Senhor nos mostre um sinal feito por você, nos dá um sinal. E ele respondeu: não, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, não vou dar, a não ser o sinal do profeta Jonas. E nós sabemos qual foi o sinal que o profeta Jonas teve, após ele ter sido ordenado pelo nosso Deus para ir, para sair ali de Israel, onde ele morava, e estar na cidade, onde seria destruído, onde haveria uma grande destruição. Então Jonas recebe uma ordem do Senhor: vá até Nínive, e lá você vai pregar que eu vou destruir aquela cidade, porque o pecado dela tem chegado até a minha presença, eu não suporto mais e vou destruir. E nós sabemos então que Jonas, ao ouvir isso e sabendo da perversidade do povo ninivita, ele pega o navio à direção contrária, ele vai até Jope, Iafo, e ele então pega ali o navio em direção a Tarsis, que provavelmente ficava na Espanha, e Nínive ficava totalmente ao contrário, no Oriente Médio. E ele então, ao tomar aquela embarcação, ouve, o Senhor começa a fazer uma pressão sobre ele, começa as ondas a agitar o navio, tiram sortes, descobrem que é ele que estava dormindo tranquilamente ali no porão do navio, não se importando com tudo que estava acontecendo. Ele estava tranquilo. Havia um sono pesado em sua vida, o sono do abandono, o sono do desleixo, do relaxo, de não querer fazer a obra do Senhor. Caiu um sono pesado sobre ele, e aí descobriram que era ele o causador, e ele disse: olha, de fato sou eu, me joguem no mar que a tempestade vai passar. Assim o fizeram. Um grande peixe, a Bíblia diz que tragou a Jonas,
E ali ele ficou 3 noites e 3 dias no ventre daquele peixe, até que ele reconhece e pede a misericórdia do Senhor, dizendo que iria até a cidade de Nínive para pregar o evangelho, para falar, melhor dizendo, não pregar o evangelho, mas para levar um recado, uma profecia que ele havia recebido, de que o Senhor iria destruir aquela cidade pelo pecado que eles viviam. E então ele toma posição, o peixe o deixa ali na praia, e ele toma agora novamente a direção até a cidade de Nínive. Caminha, não sabemos quantos dias, quantas noites demorou para que ele atravessasse ali, e não sabemos também aonde ele foi jogado, né? Onde o peixe o levou por aqueles 3 dias, se somente o conduziu ali pelo mar Mediterrâneo. Mas ele foi até a praia, e da praia ele teve que ir caminhar vários quilômetros, né? Talvez mais de 1000 quilômetros, dependendo do lugar onde ele foi solto pelo peixe, para chegar até aquela cidade e então trazer uma má notícia para a cidade. Uma má notícia da destruição, que o Senhor, que o pecado daquela cidade havia subido até as narinas do Senhor, o cheiro, o fedor, né, horrível do pecado chegou às narinas do Senhor, e ele então decidiu destruir e mandou uma mensagem através do profeta Jonas, né? E quando ele chega até aquela cidade e começa a pregoar, diz que ele demorou 3 dias para passar nas ruas, em todas as ruas daquela cidade, e assim a pregoar. Quando o rei soube desse profeta que havia vindo da cidade, né, de uma cidade muito distante da terra de Israel, para trazer uma mensagem de destruição, em vez de que naturalmente qualquer um se iraria com o profeta, pelo contrário, eles chegaram então a se humilhar. E aí nos diz que após Jonas pregar, ele sobe no monte e ficou esperando qual seria a forma da destruição daquele povo, daquela cidade de Nínive. Como o Senhor faria para destruir? Será que faria como no passado fez com Sodoma e Gomorra, que a Bíblia diz que choveram, né? Choveu fogo do céu para destruir aquelas cidades? Ele então ficou à espera. Só que através do rei houve um decreto para toda a cidade, né, que humilhasse. Eles jejuaram e se humilharam na presença do Senhor, e ali naquele momento então eles começaram a clamar por misericórdia do nosso Deus, e aí, no caso, eles não foram destruídos. Até mesmo o profeta não aceitou aquela situação, aparentemente. Quando nós lemos, nós percebemos isso, que ele não aceita aquela situação, porque o Senhor obrigou ele a ir falar da destruição, e acabou não cumprindo a palavra que havia dito através da boca dele. Mas então nós sabemos o quê? Que a descrição do seu livro diz que eles então se arrependeram dos seus pecados e creram na mensagem que Jonas foi levar até eles. Um estrangeiro chegando ali com a mensagem do eterno Deus, dizendo que ia destruir, e somente aquilo. Ele não operou milagres, ele não fez, não curou ninguém, nenhuma coisa extraordinária aconteceu com eles para que eles pudessem saber. Até alguém diz aí, né, pregou que creram nele porque viram quando ele saiu do oceano. Mas a cidade de Nínive estava a mais de 1000 quilômetros em linha reta de qualquer oceano que existe até os dias de hoje. Então, impossível seria alguém ter visto ele sair da água e ali para pregar aquela palavra, pregoar uma palavra de condenação. Ele trouxe uma palavra condenatória àquela cidade, e no entanto, não fazendo nada, somente de rua em rua, falando: o Senhor vai destruir essa cidade por causa do seu pecado.
por causa da sua desobediência e da sua transgressão. Somente essa foi a palavra que ele tinha do Senhor para dizer: vai e diga que o pecado dele vai fazer com que eu destrua aquela cidade. E eles então creram e não recebeu a destruição. E a história, nos conta, então não é a Bíblia que fala, mas a história nos conta que depois desse fato, eles ainda sobreviveram por mais 100 anos, até a sua destruição pelos povos inimigos. Mas aquele rei, aquele povo que ouviu aquela mensagem, creu, e ainda o rei determinou que nem animal pudesse tomar água e nem comer. Fizeram jejum absoluto de água e de comida, uma proibição, e nem mesmo os animais da casa, nem crianças, nada poderiam comer. E isso moveu ali o Senhor, o eterno Deus, que havia mandado aquele recado, e ele então não destruiu, por misericórdia daquele povo. E agora chegam esses mestres da Torá, chegam aqui essas pessoas que tinham um contato imenso com a palavra de Deus, e dizendo para Jesus: olha, nós queremos que o Senhor faça um sinal, para podermos até crer, para podermos acreditar em tudo aquilo que o Senhor está falando, toda a tua obra, tudo aquilo que tem feito. Nos mostra um sinal, nós queremos ver. Já ouvimos falar, por certo já disseram isso, muitos nos têm dado o seu testemunho, mas nós queremos ver pessoalmente. Para crermos, nós queremos ver um sinal. Então desafiaram Jesus naquela situação. E nós sabemos que nós não podemos desafiar o nosso eterno Deus. Ele faz o que Ele quer e faz também a hora que Ele quer. Nós só podemos suplicar do Senhor os milagres para as nossas vidas. Mas operar maravilhas está nas mãos do Senhor no momento em que Ele quiser, não no momento em que nós queremos. Nós sabemos que Ele é poderoso para ouvir as nossas orações, e muitas vezes tem ouvido, imediatamente nós temos recebido o milagre, a bênção, recebido a cura, nós recebemos essa maravilha, nós vemos, mas é porque estava na sua vontade de fazer. Obrigado Ele não é. Sabemos que também a palavra de Deus nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então sabemos o quê? Que quando nós oramos, quando nós pedimos, quando nós cremos, pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos certeza então de que poderemos ser ouvidos pelo Senhor. Ele vai nos ouvir, e essa oração tem então um poder, porque tem o poder de mover a mão de Deus. O justo, quando ora, tem poder de mover a mão de Deus na direção daquilo que ele está pedindo. Mas o Senhor vai fazer se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele não vai fazer. E Jesus disse para eles: olha, nenhum sinal eu vou dar. Não venham me desafiar dessa maneira. Se vocês quiserem crer, vocês vão crer. O único sinal que vocês vão ter é o sinal de que Jonas fez. Qual foi o sinal de Jonas? A mensagem, a pregação, aquela palavra dura que ele tinha contra aquele povo, de que o Senhor iria destruir aquela cidade por causa do seu pecado. E no entanto, somente com isso eles puderam crer. Assim mesmo acontece na nossa vida. A Bíblia diz que a salvação, ela é através da nossa crença. Quando nós cremos, nós então conseguimos obter a salvação para nós. Então, crer para obter a salvação. A Bíblia nos diz que a salvação, ela é por meio da fé, Ela vem através de nós ouvirmos a palavra de Deus. Então nos cria, através de ouvir a palavra de Deus, ou de ler talvez a palavra de Deus, nós então sentimos dentro, começa a reagir em nós, e nós podemos então ter fé e cremos na existência de Jesus, cremos em toda a sua obra, cremos que Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados, derramou seu sangue para que a condenação caísse sobre Ele e não sobre mim. E agora então Ele requer que nós cheguemos até Ele, que nós então reconheçamos por fé
isso daí. Não posso pedir para que o Senhor me apresente algo extraordinário para que eu possa crer, de maneira nenhuma. Nós somos salvos pela fé, não somos salvos por vista, não somos salvos por prova nenhuma. Somente a fé é que nos faz sermos salvos, é que nos aproxima verdadeiramente do nosso eterno Deus. Então, não há necessidade de que nós vejamos sinais para nós sermos fiéis, para nós crermos. Quer mais sinais do que viu o povo de Israel andando ali no deserto, sendo conduzido pelo Senhor, quando saíram do Egito? Desde antes de sair do Egito, o Senhor fez milagres e maravilhas, livrou eles de todas as pragas ali que caíram sobre o Egito, levou eles para um deserto, para chegar até a terra prometida, a Canaã, a terra onde o Senhor havia prometido para Abraão, o pai, né, dos hebreus ali. Então, naquele momento que ele chega eles chegam no deserto, eles viram milagres, maravilhas. O Senhor não deixou faltar o pão para eles, o Senhor não deixou faltar água para eles, o Senhor não deixou faltar sombra para eles durante o dia, não deixou faltar o calor, porque no deserto é ao contrário. Durante o dia o sol escaldante, calor demais, à noite frio, né? Porque a areia não consegue deter o calor do sol, então esfria muito à noite. Mas não deixou faltar para eles também o calor, a chama de fogo, a luz à noite. Durante o dia, a sombra; durante a noite, a luz, para que eles pudessem estar ali abrigados. Não deixou faltar carne para eles quando trouxe as codornizes, que encheu, né, a terra quando eles clamaram por carne. Não deixou faltar o maná, né, que é o alimento, né, que eles faziam para o seu dia a dia, todos os dias. Por mais ou menos 40 anos que estiveram no deserto, eles não plantaram, né, somente colhiam o maná. Pela manhãzinha eles colhiam o maná, e então depois eles se alimentavam. E o interessante é que o Senhor provia o pão de cada dia, porque cada dia tinha um novo maná. Não podia guardar para o dia seguinte, porque senão estragava. Era somente colher a porção de que eles necessitavam para cada casa. Se fossem gulosos, quisessem guardar, né, não confiando que o Senhor no outro dia estaria provendo para eles o maná, então estragava. Quando chegava de manhã, ele estava estragado, estava apodrecido, né? Estava cheio de fungos, estava mofado para o outro dia, porque no outro dia teria ali novamente o maná. Somente na sexta-feira, como no sábado, eles não poderiam fazer trabalho nenhum, eles poderiam colher dobrado, porque aí no sábado o maná não caía, eles não colhiam e também não estragava. Mas nos outros dias, porque o Senhor provê tudo para nós todos os dias, e assim o Senhor fez com eles milagres, maravilhas para eles, deu a terra prometida, esteve com eles, né, fazendo operações e maravilhas, dando tudo que eles precisavam. Abriu o Mar Vermelho, matou os inimigos, né, no fechamento do mar, salvou o mesmo mar que salvou a nação. Para um foi morte, para um vida, para outros mortes, né? Quando os egípcios tentaram atravessar, eles morreram naquele mar. Então, mais milagre do que eles tinham seria difícil. E no entanto, o que aconteceu? Eles ainda acabaram por desobedecer ao Senhor, por pecar. Então Jesus fala para ele: olha, nenhum sinal será dado, somente o de Jonas. Foi a mensagem. Você quer crer em Cristo? Você quer acreditar que Jesus? Você acredita. Se não acreditar, Ele não vai ter que fazer milagre nenhum para que você acredite nele, né? Não vai aparecer a você, não vai fazer aí maravilhas para você crer. Não, Ele pode fazer maravilha através de nós, mas não é para o intuito de você crer, porque você tem que crer pela fé. Tem que ter fé, não tem que crer por vista, por aquilo que você vê, mas é pela fé daquilo que a palavra nos diz, daquilo que nós pregamos ou apregoamos, né? Estamos aí pregando
no dia a dia, para você, para toda a humanidade, né? Muitos pregadores, quantos pregadores da palavra de Deus. Se você crê, você então terá a glória de Deus para a sua vida. Mas exigir milagre do Senhor para que você possa crer nele, isso daí é um desafio, porque nós precisamos crer e somos salvos por meio da fé. Fé é o firme fundamento daquilo que não estamos vendo e temos certeza daquilo que ainda não chegou. Isso é fé. O escritor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, ele descreve com minúcias o que é fé. Fé é aquilo que eu não estou vendo, é crer naquilo que ainda não aconteceu. Isso é fé. Então é crer naquilo que eu não posso tocar, naquilo que eu não posso provar. E a salvação, então, ela vem por intermédio da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra, chegaram a ele escribas, pessoas que conheciam a palavra de Deus, pessoas que tinham contato com a palavra de Deus, chegaram até ele falando: dá-nos um sinal para que nós possamos crer. E Jesus falou: nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. A mensagem do Evangelho está sendo pregada nessa tarde. Se você crer em Cristo, você será salvo. Não fique aguardando o milagre, creia que o milagre chegará na sua vida. Que o Senhor possa te abençoar, que o Espírito Santo venha falar melhor ao seu coração e você possa crer para a salvação, você possa crer para estar na presença do Senhor, você possa ter fé para receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para dar às nossas vidas. E assim você, aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador, a salvação chegará até você e os milagres vão acontecer na sua vida. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus. Amém.